Então, bora lá. Na aula passada a gente começou falando um pouco sobre as ideias de evolução, né? Sobre fósseis, sobre algumas características de seres vivos, as evidências que eles evoluíram, o fixismo, que é a teoria de que não temos evolução, que todos que somos iguais desde o início dos tempos. E depois vieram as outras teorias que a gente vai ver mais para frente, mas que eu já dei uma adiantada sobre o que elas são, que foi o lamarquismo e a seleção natural de Darwin. Mas, antes de chegarmos a essas teorias de quem pensou sobre o quê, a gente vai falar um pouco do porquê os cientistas acreditam que os animais eles têm uma evolução, eles evoluem durante os anos, os milhares de anos, e o que é que isso, a ciência, de alguma forma, comprova de que ele realmente houve evolução em todos os casos. Um desses exemplos que elas utilizam é a anatomia comparada, que aí a anatomia comparada é o que? A comparação da anatomia dos corpos dos animais. Mesmo quando a diversidade biológica era vista como algo fixo, vários estudiosos já haviam notado semelhanças significativas entre os diferentes tipos de seres vivos. Aristóteles, um dos primeiros a documentar uma classificação dos seres vivos, dividiu os animais entre os com sangue e os sem sangue. Aristóteles era um fixista que defendia que cada organismo era dotado de uma essência imutável que o definia. Carl von Linné, ou Linneu, criador da estrutura básica de classificação dos seres vivos utilizados até hoje, considerava as semelhanças anatômicas dos organismos para agrupá-los. Linneu também era um fixista, acreditava na criação divina de todos os seres, que seriam, portanto, perfeitos e imutáveis. Em sua visão, seu trabalho consistia em decifrar a organização divina. A partir disso, desse pensamento de Aristóteles e de Linneu, que eles acreditavam que Deus criou os animais, e esses animais são criação dele desde que o mundo era mundo, desde que surgiu o mundo, a criação do mundo, os animais são do mesmo jeito, até hoje. Mas a partir das diferenças, Linneu ele começou a dividir esses animais em classificações, em classes, em famílias, em reinos. Daí ele veio com as características que diferenciavam ou que se assemelhavam entre os organismos. Entre essas características, nós temos o que chamam de órgãos homólogos. Os órgãos são os nossos órgãos homólogos, quer dizer semelhantes, ou parecidos, ou iguais. Várias espécies possuem estruturas que são anatomicamente semelhantes, isto é, as partes que os compõem apresentam a mesma organização geral. São variações sobre o mesmo tema. Os membros anteriores de diferentes espécies de mamíferos são um exemplo clássico dessa situação. Dessa maneira, um humano, um felino, uma baleia e um morcego, apesar das diferentes funções desempenhadas pelos membros, que seja segurar objetos, correr, nadar ou voar, possuem a mesma estrutura óssea básica, isto é, apesar das dimensões de cada componente ósseo variar, bem como ocorrer a ausência de um ou outro, a quantidade de ossos e pontos são similares, ou mesmo praticamente idênticas. A gente vai ver que essas características são chamadas de estruturas homólogas. E elas são muito parecidas. Ó. Aqui é um exemplo que foi colocado de um braço humano, de um braço de um felino, da nadadeira de uma baleia e de um braço de um morcego. Vocês podem perceber que os mais parecidos só são do homem e do felino. Mas, apesar da grande diferença que a do morcego e da baleia tem em comparação a eles dois, se a gente for ver a organização óssea deles, como é que os ossos se organizam, é praticamente igual. Como assim?
aqui eu tenho o braço, né? Onde a gente que é a conexão com o ombro. Aí aqui eu tenho um antebraço com 2 ossinhos e tenho a mão com os carpos, os metacarpos, com os carpos, os metacarpos e os dedinhos. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem os metacarpos, aqui as falanges aqui nos dedos, por isso que a gente divide o nosso dedo assim, ó, consegue dividir em 3, porque a gente tem um ossinho aqui e um ossinho aqui. Aí a gente, depois desses 3 ossinhos que a gente tem em cada dedo, menos no dedão, que o dedão a gente só tem 2, mas em todos os outros a gente tem 3, a gente consegue fazer essa dobradura. Aí depois vem os ossos da mão, né, que tem essas divisões aqui, ó, que são as conexões. Depois vem os dedos aqui, que se vocês pegarem, vocês conseguem sentir um osso para cada dedo, que nem tá aqui, ó. Vai até, ele é comprido até chegar no pulso. Chegou aqui, tem os ossos, aí vem mais 2 ossos aqui e o osso do braço. E o osso do braço. Se formos olhar no do felino, a gente tem a mesma coisa, só que tamanhos diferentes. O braço dele é bem menor do que o antebraço. Mas a gente tem o braço, o antebraço, que não é esse nome que dá para ele, mas é o que a gente está dando para poder relacionar. E a pata aqui, com todos os dedinhos e os ossos do pulso. Na baleia, do mesmo jeito. Esse aqui é como se fosse o osso do braço, os 2 ossinhos do antebraço e o pulso aqui e o osso dos dedos. Ela só tem um osso a menos e tem um bem mais comprido que todos os outros. E as divisões dela não são que nem as nossas, que a gente só tem 3, ela tem várias divisõezinhas. Por isso que ela consegue bater a nadadeira dela de diferentes maneiras para poder nadar. E o morcego do mesmo jeito. O osso do braço, os 2 ossinhos e o pulso aqui pequenininho e 5 dedos. Que não dá para perceber, né? Porque tem a asa. Apesar de exercerem funções variadas, a estrutura óssea dos membros anteriores de seres humanos, felinos, baleias e morcegos apresenta os mesmos componentes básicos, o que sugere que eles compartilham um ancestral comum. As cores correspondem às mesmas estruturas ósseas, são as falanges dos dedos, o punho, os ossos do antebraço e o osso do braço, nos diferentes grupos. Então, similarmente, chamava a atenção da existência de estruturas pouco desenvolvidas e sem função expressiva em espécies atuais, que por isso são chamados de órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais é como que não tem mais função, que são pequenininhos, que não desenvolvem. Muitas vezes, um órgão vestigial é uma espécie é homólogo a um órgão desenvolvido em outra espécie. Como, por exemplo, aqui na baleia, a gente tem ó, que esse ossinho pequenininho, esse daqui, que é desse lado aqui, ó, que quase não tem nada, é chamado de osso vestigial, porque ele não tem mais função na nadadeira da baleia, porque ele é muito pequeno. Porém, ele pode ser um vestígio de um 5º dedo, porque ela tem 4, esse aqui tem 5, esse aqui tem 5, esse aqui tem 5 e ela só tem 4. Então, esse pontinho aqui pode ser o vestígio de um 5º dedo que nas baleias perdeu a função. Esse parece ser o caso do apêndice vermiforme, mais conhecido apenas como apêndice nos seres humanos. Nós temos o apêndice que causa apendicite, que está numa parte do nosso intestino grosso. O apêndice nunca foi descoberto por nenhum pesquisador ou médico qual a função do apêndice até hoje. Acredita que seja liberar uma quantidade de hormônios para o nosso intestino para auxiliar na produção, na digestão ou nos processos que ele faz. Porém, não é de certeza se ele realmente tem essa função. Então, é considerado que o apêndice é um órgão vestigial que antes
teve função, mas que hoje não tem uma função característica. Ele é um vestígio de um órgão que antes funcionava e que perdeu sua função. Trata-se de uma pequena estrutura entre o intestino delgado e o grosso, cuja função ainda não é clara, portanto, parte dos pesquisadores acredita que é um órgão vestigial. Já em outros animais, como roedores, o órgão, que é o nosso apêndice, é desenvolvido e abriga micro-organismos que participam do processo de digestão da celulose, um dos principais nutrientes presentes nas plantas, mas de difícil ou impossível digestão sem o auxílio desses micro-organismos. Então, pode ser que antes, acredita-se os pesquisadores, que os nossos órgãos, o nosso apêndice, ele fosse responsável pela digestão da celulose, também pela mesma função que tem, por exemplo, em roedores. Porém, hoje a gente não tem mais esses micro-organismos que dissolvem ou digerem celulose, que é o que tem, por exemplo, na produção do papel. Portanto, com o passar do tempo, a gente foi se alimentando cada vez mais de carne e muito menos de folhas. Nós fomos nos tornando muito mais carnívoros do que herbívoros, mas no final das contas nós somos onívoros, que nós nos alimentamos de tudo. Mas com o passar do tempo, a quantidade da nossa dieta foi diminuindo cada vez mais do fato da celulose e ingerindo cada vez mais proteína, carne. Por conta disso, pode ser que o nosso órgão do apêndice tenha parado de se desenvolver a ponto de não desenvolver mais tantos micro-organismos necessários para dissolver esse tipo de alimento. E ele se tornou um órgão vestigial. Aqui, ó, tem um exemplo. A gente tem um intestino delgado, que está aqui, que aqui é só o finalzinho, né, que está caracterizando. Aqui é no caso do apêndice de seres humanos com o apêndice do ser humano atrofiado. Esse aqui é um apêndice de um coelho e aqui é o apêndice de seres humanos. O apêndice do coelho, ó, ele está aqui, aí tem o intestino grosso que vai crescer para cá, tem o seco e tem o intestino delgado que vai crescer para cá. Nos seres humanos, a gente tem o intestino grosso que vai crescer para cá, o intestino delgado que vai crescer para cá, e bem aqui na pontinha, na área do seco, tem um apêndice, que é, olha a diferença do tamanho do apêndice do coelho do tamanho do apêndice dos seres humanos. Atualmente, alguns médicos dizem que o nosso apêndice é um vestígio e a única função dele é inflamar e causar apendicite. Que aí as pessoas, quando têm apendicite, que é inflamação no apêndice, elas têm que fazer cirurgia para retirar o apêndice, senão ele pode inflamar, infeccionar e causar outros problemas. Algumas estruturas adaptadas para as mesmas funções são semelhantes à primeira vista. Nota-se que são anatomicamente diferentes e que apresentam origens evolutivas distintas. Esses órgãos são chamados de órgãos análogos. Então, a gente tem os órgãos homólogos e a gente tem os órgãos análogos. Homólogos, quando são parecidos. Análogos, quando são diferentes. Um exemplo é a presença de asas em insetos e aves. Asas são estruturas achatadas que, quando movimentadas de determinada maneira, permitem o voo. Elas estão presentes tanto em insetos quanto em aves, mas cada grupo desenvolveu asas de forma independente. Como assim? Nas aves, a gente tem que uma asa de uma ave, ela tem um osso, que nem de galinha, né? A gente tem a asa da galinha. Tem um osso reto e tem dois ossinhos assim, ou então tem que nem a asa do morcego, que tem vários ossos grandes descendo. Nos insetos, igual barata, igual alguns tipos de formiga ou besouros, a asa ela não tem osso, porque insetos não têm osso. E a asa de formigas, por exemplo, ela é quase transparente. Então, esse tipo de asa de formigas ou de baratas e as asas de aves, elas são totalmente diferentes. Por conta disso, elas são consideradas órgãos análogos. Por que análogos? Porque eles têm a mesma função, mas são completamente diferentes. Então, vou perguntar para vocês. Qual a diferença? Alguém me responde. O que são órgãos homólogos e o que são órgãos análogos? Quem responder ganha um ponto. Órgãos homólogos são órgãos iguais e órgãos análogos são órgãos diferentes. Quase. Órgãos homólogos são órgãos iguais.
ou não iguais, semelhantes. Órgãos análogos são diferentes, mas de que forma? Eles têm a mesma Função, tem a mesma função, mas estruturas diferentes dependendo da espécie. isso. Então vocês têm que lembrar, não é que são só órgãos diferentes. Eles são órgãos diferentes, mas que têm a mesma função. Então, órgãos análogos são, por exemplo, asas. Então, eu tenho asas e aí eu vou voar. Então, minha asa vai ser para voar. Porém, as asas de insetos, elas são diferentes das asas de aves. Porém, as duas são asas. Têm a mesma função, mas têm estruturas completamente diferentes. Então, órgãos homólogos semelhantes. Órgãos análogos diferentes, mas com a mesma função. Cruzamento seletivo de espécies. Desde a domesticação de animais e plantas, temos realizado cruzamentos entre indivíduos com características que julgamos desejáveis, enaltecendo-as nas gerações seguintes. Raças de cães e de gado, bem como variedades de plantas agrícolas, foram criadas dessa maneira por meio de técnicas simples e de conhecimento bastante difundido. Esses processos de modificação que mais tarde ficaram conhecidos como seleção artificial. Daí surgiram os primeiros pensamentos evolucionistas, que a gente vai voltar um pouco depois nessa seleção artificial, quando a gente tratar sobre seleção natural, que eu já expliquei um pouco para vocês. Mas, a partir do pensamento evolucionista, a gente teve uma quebra no pensamento de ficcionismo, que a gente tinha a teoria do fixismo, que dizia que os animais foram criados daquela forma e eram daquele jeito e continuariam daquele jeito até morrer, né? Até gerações futuras. Só que veio o pensamento evolucionista que diz que os animais evoluem e de gerações em gerações acontecem mudanças. Atualmente, algumas evidências fazem com que essa teoria seja mais aceita e seja mais acreditada. Porém, a gente tem uma contradição do pensamento evolucionista também com o pensamento criacionista, que entra na teoria do fixismo, em que Deus criou todas as coisas e essas coisas existem iguais até hoje. Mas no pensamento evolucionista, que é o que a gente vai tratar agora, a gente tem que as principais tentativas de explicar vieram a partir do século, aqui embaixo, do século XVIII, século XIX, e que elas foram criadas principalmente pelo naturalista Jean-Baptiste Antoine de Monnet, que era um francês, que ele acreditava, junto com Charles Darwin e também com Alfred Wallace, que a teoria da evolução era mais aceitável, era mais que poderia ser acreditada pela população em geral. Nisso, a gente tem que as ideias antes das ideias de Darwin e de Jean-Baptiste surgirem, a gente teve o lamarckismo, que eu tratei com vocês e que eu disse que na aula de hoje a gente iria chegar, né? Mas um dos primeiros teoristas da teoria, um dos primeiros naturalistas da teoria, foi o francês Jean-Baptiste, que ele nasceu em 1744 e morreu em 1829. Ele era conhecido como Cavaleiro de Lamarck e acreditava que os seres vivos podiam mudar, originando novas espécies. Porém, ele não desenvolveu nenhuma teoria, vindo logo após Lamarck, e conhecida como a teoria da progressão de Lamarck ou Lamarckismo, que defendia que os organismos extremamente simples surgiam por geração espontânea e evoluíam rumo ao aumento da complexidade seguindo em ordem natural, graças a uma força que ele chamou de poder da vida. Então, Lamarck, ele acreditava em duas teorias que seriam-se dentro do lamarckismo, que era a teoria chamada de abiogênese, a negação, biogênese, surgimento da vida, então é o não surgimento da vida, e biogênese, que é o surgimento da vida. Na abiogênese defendida por Lamarck, ele acreditava que objetos inanimados e sem vida faziam com que seres vivos surgissem. Por exemplo, ele dizia que da carne podre surgiriam moscas, sairiam moscas de dentro da carne podre. Ele dizia que se você pegasse uma camiseta suja de suor, colocasse uma mistura lá de bicarbonato, não sei o que, e deixasse num canto escuro por 3 dias, dali surgiriam ratos, sairiam da camisa ratos. Ele acreditava que
larvas surgiam do lixo, dependendo do líquido que tinha no lixo, que surgia do lixo, daquele líquido sairiam larvas. Então aí teriam várias teorias de que de seres e objetos inanimados sem vida surgiriam animais. E a outra teoria que ele tem é de que a da girafa que eu falei para vocês, né, do uso e do desuso. Que quanto mais eu uso um órgão, mais ele vai ser desenvolvido. Ele está falando aqui, ó, quanto mais um órgão é usado, mais ele se desenvolve. Caso contrário, ele regride. O uso ou o desuso de um órgão depende das condições impostas pelo ambiente e das necessidades de cada espécie. No caso da lei do uso e do desuso, a gente tem que ela só foi desacreditada pela questão das gerações, né? Que ele falava que na hora que de tanto esticar o pescoço, a cada geração o pescoço sairia maior. E de tanto não usar um membro, esse membro ia atrofiar até nas próximas gerações ele não existir mais. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos dizia que as características adquiridas por um indivíduo durante na vida, por uso ou desuso, seriam transmitidas aos seus descendentes. Dessa forma, ao longo de muitas gerações, o acúmulo de pequenas mudanças graduais provocaria modificações nas populações, podendo dar origem às novas espécies, dependendo da necessidade que o indivíduo tem em determinado ambiente. Novos órgãos surgiriam e outros desapareceriam, e essas características seriam herdadas pelos seus descendentes. Então, mais ou menos era esse pensamento que Lamarck tinha em relação ao desenvolvimento e à evolução dos organismos vivos. Ambas as leis de Lamarck, comumente atribuídas a ele, já haviam sido formuladas por outros estudiosos. Porém, Lamarck foi o primeiro que lançou para o público. Para ele, essas duas leis eram subordinadas ao princípio da complexidade crescente. Por razões históricas, o que se conhece hoje por lamarquismo costuma apenas envolver as duas leis explicitadas. Essas ideias foram predominantes até o século XX, quando os trabalhos de Gregor Mendel sobre a herança das características foram descobertos, permitindo o estabelecimento da genética como área da ciência. Atualmente, as ideias defendidas por Lamarck não são mais aceitáveis, pois sabe-se que os organismos não surgem espontaneamente, né? Tem que ser um organismo precisa gerar outro organismo, e suas leis sobre a herança também não são verdadeiras, já que as alterações decorrentes do uso ou do desuso não são transmitidas às gerações seguintes. Basta pensar, por exemplo, nos fisiculturistas que não transmitem aos filhos suas musculaturas desenvolvidas. No entanto, é preciso ressaltar que os trabalhos foram essenciais para o desenvolvimento de conceitos que refutam o fixismo. Em uma análise mais aprofundada, é possível notar que certas ideias de Darwin, muitas vezes colocadas em oposição a Lamarck, utilizam concepções presentes no trabalho de Lamarck, né? Por exemplo, a gente sabe que eu expliquei na aula passada para vocês que eu fazer academia e ser musculoso não vai passar meu músculo para o meu filho. Porém, nas teorias de Darwin, nos pensamentos de Darwin, a gente tem que, com o passar de muitos anos, a gente tem diferenças nos organismos, a gente tem diferenças nos nossos seres. Por exemplo, se dizem que nós desenvolvemos a partir de o macaco ele não é da forma que a gente é. Então, a gente tiveram modificações conforme o passar das gerações dos macacos, em que a gente se modificou. O tamanho da mandíbula, o tamanho do crânio, o formato dos olhos, a necessidade de um nariz diferenciado, de uma orelha com cavidades, um bipedismo, andar nas duas pernas, uns braços mais curtos. Então, a gente tivemos várias características que nos modificaram dos macacos, que foi por uso e desuso, não necessariamente como Lamarck falava, mas que a gente vai ver na teoria da evolução, que a gente vai dar só a introdução hoje e continuar na próxima aula, que ela tem a ver com o que a gente está falando, mas de uma forma mais verídica. Não aquela, eu sou musculoso, vou passar meu músculo para o meu filho. Eu amputei um braço, meu filho vai nascer sem um braço. Com essas características que Lamarck falava, isso não existe. Mas, para dar início à teoria da evolução, a gente tem que, em 1831, Darwin iniciou a famosa viagem a bordo do navio Beagle,
Darwin visitou diversos locais ao redor do mundo, entre eles a América do Sul, incluindo o Brasil. Uma de suas paradas foi no arquipélago de Galápagos, no Oceano Pacífico, próximo ao Equador. O naturalista voltou dessa viagem em 1876 com muitas anotações e materiais coletados para estudo. Um dos destinos de Darwin a bordo do navio Beagle foi o Brasil. Em sua passagem de 5 meses pelo país, Darwin esteve no arquipélago de Fernando de Noronha, na Bahia e no Rio de Janeiro. Durante a maior parte do tempo, ele explorou a riqueza da Mata Atlântica e encantou-se com a exuberância da floresta e a imensa diversidade de plantas naturais. Esse daqui foi o percurso de Darwin, ó. Ele saiu da Europa, aí ele deu a volta pelo planeta, ó. Ele veio ao Brasil, né? Aí ele voltou para a Europa, aqui depois na volta dele. Aí ele veio para o Brasil, aí ele deu a volta por aqui, pegou aqui, deu a volta no planeta, passou pela Austrália, pela região da Ásia, veio aqui para a África, até voltar, depois deu outra parada no Brasil, até voltar à Europa novamente, à Grã-Bretanha. Então, trajeto que durou de 1931 a 1936, foram em média 5, 6 anos viajando pelo planeta. Nisso, na próxima aula, a gente vai dar continuidade. Essa parte aqui vai ser mais para falar sobre o histórico de Darwin, mas a gente vai iniciar principalmente sobre a controvérsia da teoria da evolução dele e as características que ele viu conforme as viagens dele pelo arquipélago de Galápagos e sobre os outros países e locais que ele também visitou, certo? Gente, a gente encerra esse conteúdo aqui e continua na próxima